Olá a todos, boa noite. Mais uma vez vamos de live hoje. Nós vamos hoje falar sobre o batismo das águas e o batismo do Espírito. Esperar o pessoalzinho começar a entrar. Hoje vai ser uma live importante, né? Porque muita gente não sabe direito, né, a diferença entre o batismo do Espírito e o batismo nas águas, né? E aí nós vamos entender sobre a questão do batismo nas águas, se o batismo nas águas tira o pecado do homem ou não, né? Mas com referências bíblicas, né? Então é importante a gente ressaltar sempre que nós vamos falar da Bíblia. Amém, irmã. Sejam todos bem-vindos. É um assunto um pouco mais delicado, né? Porque muita gente aprendeu de um jeito e para a gente estar corrigindo, né? É um pouco mais complicado porque as pessoas estão com a mente um pouco fechada. Mas o importante é a pessoa tirar a questão da religiosidade, questão de religião, muito, né? E focar, na verdade, nas escrituras, né? Isso é extremamente muito importante. Eu passo a recomendação aqui, eu sempre faço minhas anotações para poder passar para vocês. A gente tem que estar lendo agora o livro de Isaías, capítulo 40 e o versículo 3. Eu vou estar lendo já já. Eu começo por Isaías porque Isaías profetizou sobre um profeta que viria no tempo de Jesus, né? E que esse profeta ele prepararia o caminho para Jesus, né? Então é bem interessante a leitura que eu vou estar fazendo, e aí vocês vão ver como as passagens elas se interligam, né? Elas ficam totalmente sempre certinho ali, criando um trajeto, né, até chegar ao Messias, né? Desde o Velho Testamento, Gênesis, até o período que o Messias se manifesta. Então, também sou da CCB, irmã, já há muitos anos, né? Só que eu passei a ler, né, as escrituras, como tem alguns irmãos que estão lendo, aprendendo sobre a palavra de Deus, e estão trazendo aí um conhecimento para os irmãos, né? Eu não tinha o costume de ler a Bíblia há muito tempo atrás, quando eu era mais novo, né? Mas aí em 2009 eu comecei a clamar muito a Deus para que Deus me desse sabedoria, entendimento das escrituras, porque eu lia e não entendia as escrituras, né? Então eu cheguei a realmente orar bastante, e um belo dia eu tive, vamos dizer, essa confirmação vindo de Deus, né? Então o Espírito que me capacitou de entender as escrituras também pode capacitar vocês também, basta vocês buscarem de coração, né? A Bíblia fala para a gente bater e a porta se abrirá. Então a gente tem que estar, né, pedindo para Deus sempre, né, entendimento, para que a gente possa entender os desígnios dele, né? Entender a palavra de Deus. Por quê? A gente não pode confiar a nossa vida 100% na mão de homens, né? A nossa salvação é uma coisa muito séria, né? De repente você pode estar aprendendo algo errado achando que está certo, e você pode estar cometendo heresia, pecado, né, alguma coisa contra Deus. Então é importante a gente sempre ter a Bíblia como nossa maior referência e nosso guia, né? Porque o Espírito Santo ele é a nossa bússola no meio do deserto, né? Nós estamos num deserto no mundo, e o que nos guia até Cristo é o Espírito Santo. Então nós necessitamos dele, né? Então nós vamos falar também do Espírito Santo, né, que foi quando Jesus enviou, né, quando ele subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para nós, né, para quê? Para nos ensinar, convencer o homem do pecado e levar a Cristo, né? Então, eu vou dar início aqui a Isaías, deixa eu achar aqui, Isaías 40 e o versículo 3, que fala de João Batista. Olha só, Isaías já falava de João Batista, de que havia um que ia preparar o caminho do justo. Aqui está escrito assim, ó: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Então o que ele está falando aqui, né? Que esse profeta ia preparar o caminho e estava falando para o povo endireitar, né, as suas veredas. Por quê?
No período de Jesus, o povo ele estava rebelde, estava um povo que eles não estavam focados na palavra de Deus corretamente, sabe? Estavam sacrificando os cordeiros como modo de costume. Não havia mais uma comoção séria, né? O qual, quando a pessoa pecava, ela levava um cordeiro até o sacerdote. E então ele colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, e então ele orava e transferia o seu pecado, ele confessava, né, seu pecado, e o seu pecado era transferido para o cordeiro, e o cordeiro ali seria morto, ou seja, uma criatura inocente morreria no lugar do ser humano. Então no passado havia uma comoção, as pessoas choravam, elas se emocionavam porque a morte era para ela. Só que morria um inocente no lugar. Isso apontava para Cristo, que é um cordeiro de Deus, né? Seria ele inocente, e ele morreria em nosso lugar, né? Sendo ele justo, sem pecado, né? E inocente. Então, nesse período aí, Israel estava passando por esse problema, né? Então surge ali, no caso, João Batista e começa a pregar no deserto, né? Exatamente se cumprindo o que o profeta Isaías profetizou há mais de 400 anos, se eu não estiver enganado, o qual há essa distância de tempo, né? De 400 anos ao qual Isaías pregou isso, né? Muito tempo depois, aí que veio João Batista e Jesus na Terra, e João Batista foi o que preparou o caminho para Jesus. Então aqui nós vamos começar a entender que o João Batista falava para o povo. Ele falava de arrependimento. Então nós temos que entender o seguinte: quem criou o batismo nas águas foi João Batista. Da onde ele tirou essa ideia de batismo nas águas? Né? Como ele chegou a essa conclusão? Com certeza foi o Espírito Santo, o qual ele era cheio do Espírito Santo, que ditou para ele o que ele deveria fazer. Então João Batista começou a pregar sobre o arrependimento para o povo, né? Porque o povo ali estava muito, como eu disse, rebelde, né? O povo ali não estava obedecendo a Deus da maneira certa, né? Até adorando outros deuses, Israel estava adorando, como sempre fez desde o começo. Às vezes muitos desviavam do caminho certo e começava a crendices, né? Adivinhações, procurando coisas apenas para o seu bem próprio, né? Então essas coisas sempre existiram. Então muitos se desviaram do caminho correto de Deus, né? Então João Batista era esse que começou a pregar o arrependimento para o povo. Ele falava: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino. Então arrependei-vos, né? Então quem era o que veio trazer o reino aqui na terra? Jesus, né? Então ele já estava falando assim: ó, chegou o tempo, vocês têm que se arrepender, né? Se arrepender dos seus maus caminhos. Então o que era o batismo? A ideia do batismo. A ideia do batismo era fazer a pessoa ter uma nova consciência. E aí eu vou explicar. O batismo nas águas, ele se tornou importante e Jesus recomendou essa questão porque nós, quando nascemos, nós nascemos para este mundo. E nós nascemos das águas. Quando estamos na barriga da nossa mãe, ela tem uma bolsa de água. Já voltou. Então, como eu estava dizendo, a gente tem ali dentro de uma bolsa de água. E essa bolsa de água ela se rompe quando está perto de você nascer. Então, quando você nasce dessa água, né, vindo da bolsa da barriga da sua mãe, quando você nasce para este mundo caído. Você nasce carregando o pecado original de Adão e Eva e nasce para esse mundo. Então João Batista, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo sobre a questão do batismo nas águas, que era para imitar essa questão de nascer novamente das águas, ele diz, né, para o povo se arrepender, porque ali, a partir do momento que ele fosse imergido nas águas, ele sairia uma nova criatura. Ele nasceria novamente. Então morreria o velho homem, né, pecador, e que só pensava em pecar e fazer as coisas erradas, né, e começava a endireitar os seus caminhos. Então ele endireitava os caminhos nascendo para Deus, né? Só que primeiro ele precisava ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, porque naquele tempo o João Batista estava pregando sobre o Evangelho de Jesus. Ele já não estava pregando Moisés, os outros profetas, né? Ele já estava pregando o novo, né, que era referente à nova aliança, ao novo pacto. Então,
Ele tinha que pregar Jesus. Então já era ali o início da pregação do evangelho, né? Até que Jesus vem ter um encontro com ele, né? E o próprio Jesus dá testemunho de quem é João Batista, né? Então eu vou achar aqui as partes e começar a explicar para vocês. Mas é só para vocês entenderem. Quando nós nascemos da nossa mãe, nascemos nesse mundo carnal, nós nascemos para o mundo, né? E nas águas do batismo, quando a gente morre para o mundo e nasce para Deus. Ou seja, a gente assume um compromisso em servir a Deus e seguir Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho. Então o caminho é nele que nós temos que trilhar. Tá? Então é por isso que nós temos o batismo nas águas. Mas quando batizamos é uma confissão pública de fé, que você acredita em Jesus. A águas em si ela não vai limpar seus pecados, mas ela vai te dar consciência, uma renovação da sua consciência, que agora você é um cristão e você tem que seguir a Cristo. Deixa eu só ver aqui as partes aqui, tá? Que eu anotei aqui para poder estar passando para vocês. Mateus capítulo 11. Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 11, versículo 7. Deixa eu só achar aqui. Aqui Jesus começa falando o seguinte. É importante, irmãos, eu estou lendo alguns versículos para fazer um encaixe na minha narrativa, tá? Mas o importante é os irmãos e as irmãs lerem o capítulo todo, né? Ler toda a passagem, tanto de um capítulo até terminar o assunto, tá? Não leia só versículos, não. Eu estou assim acelerando um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Então eu já vou direto na parte 7, tá? E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João que foste ver no deserto. Uma cana agitada pelo vento? Sim. Fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Então aqui Jesus está dando testemunho de quem era João Batista, que ele reconhecia que João Batista era um profeta. Porque é este de quem está escrito, que é a parte daí agora que entra. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que da mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha só. Ele diz aqui, Jesus ele fala que não há homem nascido maior do que João Batista. Então ele está honrando, ele está trazendo, né, uma recomendação, falando, olha, João Batista não é qualquer um. Ele é o maior homem já nascido na terra, maior do que todos os homens. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desses dias João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Por que ele está falando dessa parte? Porque os fariseus, os religiosos da época, eles estavam tomando as coisas de Deus à força, ou seja, eles tomavam somente para eles a verdade da escritura e não revelavam para o povo, não ensinavam o povo a endireitar os caminhos, entendeu? Então eles manipulavam e seguravam o conhecimento com eles. Eles não passavam para o povo. Então ele está falando assim que com violência foi tomado, né, o reino, né? Deixa eu ver aqui até a partir do 7. Aí continua assim, ó, no 13, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora deixa eu ver aqui outra passagem aqui para explicar para os irmãos. Aqui, Mateus 3. Mateus capítulo 3. Aqui, ó, primeiro capítulo, Mateus capítulo 3 fala assim, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Porque Isaías, além de profetizar sobre João Batista estaria na terra, ele também profetizou também a vida do Messias, né? Ele viu até também a morte do Messias, tanto que é narrado, acho que Isaías 56, se não estiver enganado. Ele fala sobre toda a tortura que o Messias ia sofrer na cruz, né? Anunciando pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Novamente, tá vendo? Endireitai as suas veredas, seus caminhos. E esse João tinha o seu vestido de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então ia ter com este Jerusalém a toda a Judéia e a toda a província, ao Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, endireitando eles, né? Confessando ali, falando, né, que ia se endireitar as suas veredas. E vendo ele muitos dos fariseus e os dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira futura era a ira de Deus que ia vir sobre eles, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Tá vendo? Ele falava, por quê? Porque aqueles fariseus, eles se sentiam muito santarrão. Mais santo do que as outras pessoas, né? Porque eles tinham cargo, eles tinham, né, uma posição ali, então eles se colocavam maior, né, do que as pessoas comuns. Então, aqui ele já estava falando para eles também se arrepender. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só que interessante, né? E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore, ou seja, ia ser cortado, né? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade vos digo, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ou seja, ele está falando de Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de tirá-las, né? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá, que limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aqui você vê que João Batista, Jesus, primeiro elogia, né, ele fala para os seus discípulos sobre João Batista, elogiando, falando que não há homem nascido de mulher. E aí João Batista devolve com dupla honra a Jesus, dizendo que ele não é nem digno. Você vê o homem considerado por Jesus o maior homem nascido de mulher, e ele mesmo fala que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus, né? E aí ele fala do batismo dele, porque o batismo nas águas é de João Batista, aí ele começou, né, com essa função, e diz que Jesus batizaria com o Espírito e com fogo. A palavra batismo significa imersão ou inserção. Significa que vai colocar você dentro de algo, né? E essa questão do batismo do Espírito é o batismo do Espírito Santo, que a gente vai entrar mais para frente no detalhe disso aí. Só um minutinho que eu acho que o irmão Paulo chegou, eu vou colocar ele também aqui. Cadê? Aqui diz o seguinte, né? Esperar só ver se ele vai entrar, aí eu já termino o raciocínio. Então, assim, o João Batista falava a pregação do batismo do arrependimento. Já Jesus, ele falava do batismo do Espírito. O Espírito é relacionado ao entendimento. Por quê? Quando um rei foi ungido, pelo profeta, por exemplo, Samuel, quando ungiu o primeiro rei, que foi Saul, ele derramou óleo sobre sua cabeça e veio sobre ele o Espírito de Deus, que dava sabedoria para ele cuidar do povo, né? Reinar, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo. Mas quando ele se desviou do Espírito Santo, a gente viu o que aconteceu com ele. Ele perdeu, né, o reino dele.
E assim também foi Davi. Quando Davi recebeu, né? Quando Davi recebeu a unção com o óleo, né, que foi colocado no profeta, na cabeça dele. Oi, Paulo, chegou? Cheguei, glória a Deus. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Glória a Só, Deus. só não está dividida a tela. Você entrou só com o microfone? Não está aparecendo nada do seu rosto. Uai, eu não sei o que aconteceu aqui. Travou. Eu vou sair e Não, entrar de novo. tá bom, eu te mando o convite. Então, esse batismo do Espírito é o batismo no entendimento. O Espírito de Deus vai guiar você em todas as coisas, entendeu? O Espírito de Deus, o batismo o verdadeiro, o batismo do Espírito Santo, ele é para guiar você sobre a verdade da justiça, sobre o Evangelho, sobre você conhecer a Cristo. Então, há essa pequena confusão, né, às vezes, que os irmãos fazem por aí, explicando que o batismo das águas, o batismo do fogo, né, e o batismo do fogo é o que está escrito aqui, ó, veja só. Ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e as suas mãos têm a pá, que limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, que é aquele que dá fruto, que o celeiro é o que? É o reino do céu, tá? E queimará a palha é a folha seca, que não tem vida, não deu fruto, não deu nada. E a palha seca com fogo que nunca se apaga, entendeu? Ó, você trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui já está falando que esse batismo com fogo é o juízo final. É que Jesus vai ter autoridade dos céus para poder lançar as pessoas más, injustas, que não foram salvas, no fogo eterno. Deixa eu só ver se o Paulo entra aqui. Cadê o Paulo? E Paulo, tá difícil, hein? Não tô conseguindo te enviar o convite. Espera ele entrar de novo. Deixa eu ver aqui a outra passagem. Marcos, capítulo 6, versículo 21 e 23. Se eu só abrir aqui, Marcos 21 e 23, nós vamos entender agora a questão de João Batista. Vou explicar uma coisa sobre ele também. Deixa eu colocar aqui. 21. Aqui nós vamos fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quanto que vale a cabeça de um profeta? Quanto que vale? A cabeça de um profeta vale metade de um reino. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vê se consegue entrar agora, Paulo. Uai. Você recusou? Tenta fechar, às vezes, algumas coisas do Google, sabe, meu irmão? Que aí a internet volta a funcionar. Ou então você desliga a sua internet e liga de novo rapidamente, que às vezes ele oscila, mas ele volta, né? Então, assim, só enquanto o Paulo está arrumando a internet dele, deixa eu só falar a parte aqui de João Batista, né? Que é muito interessante. Vocês entenderem o quanto vale a vida de um profeta, né? Então, tá aqui, ó. 21 a 23. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia. E entrou a filha da mesma, Herodias, e dançou e agradou a Herodes. E aos que estavam com ele na mesa, disse então ao rei:
A menina, disseram o rei à menina: pede-me o que quiseres, que eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires, eu te darei, até metade do meu reino. Então, assim, a menina, ela poderia depois ter dançado, né? E alegrou lá Herodes, ficou assanhado com ela, né? A gente sabe o que aconteceu ali. Ela poderia ter ficado rica. Ela poderia ter falado: não, eu quero metade do reino. Mas aí ela foi conversar com a mãe dela, né? Nós sabemos o que aconteceu. A mãe dela falou: eu quero a cabeça de João Batista. Então, o rei não pôde voltar atrás e mandou capturar, né? João Batista e arrancou-lhe a cabeça e entregou numa bandeja de prata. Engraçado que até esses detalhes na Bíblia está escrito, né? Que ela pediu numa bandeja de prata. Então vocês entendem que a cabeça de um profeta vale mais do que metade de um reino. É impressionante quem era esse profeta, né? O profeta que abriu os caminhos para Jesus começar o ministério dele. Agora deixa eu ver aqui. Mateus. Deixa eu ver aqui, Mateus 13. Deixa eu ver se eu já li Mateus 13. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, irmãos? Que eu estou procurando aqui as passagens para poder explicar direitinho para vocês. Ó, para vocês entenderem aquela passagem do batismo do fogo, que esse batismo eu não considero batismo bom, apesar que nós na igreja a gente fala, né? Ah, desce o seu fogo, né? Senhor, derrama do teu fogo. Mas o fogo tem tudo a ver com condenação, né? Muitas das vezes. Ah, mas tem aquela passagem, a passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao qual as línguas repartidas como de fogo, né, desceram sobre os apóstolos. Era semelhante a fogo, mas não era de fogo, porque se fosse de fogo, queimaria eles, né? Mas era uma unção especial ali que eles estavam recebendo, né? Então tá aqui, ó, Mateus 13, capítulo 13, versículo 41, né? Que fala assim: e mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, a gente vai vendo assim que essa questão do batismo com fogo, que também está em Apocalipse, está em Apocalipse 13, 14. Deixa eu só achar aqui com Apocalipse 13, 14 rapidinho. Conseguiu, Paulo? Reiniciar aí o celular? Capítulo 20, perdão, Apocalipse 20, versículo 13 e 14. Já é perto do fim de tudo, né? E tá assim, ó. Apocalipse 20, do 13 ao 14, está escrito assim, ó. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, você pode ver que a Bíblia, ela menciona essa questão de fogo, de recolher o trigo e pegar a palha e jogar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o pão. Manda a solicitação, Paulo, que aí eu tento aqui, porque não apareceu a sua solicitação, não. E aqui eu estou tentando colocar você, mas para mim você não aparece. Por favor, manda a solicitação aí.
Deixa eu ver se o irmão Paulo consegue entrar aí. Ele também sabe bastante coisa também, vai compartilhar com a gente aqui conhecimento. Sai do Instagram, irmão, e entra de novo, entendeu? Fecha ele, abre novamente. Então, assim, qual que realmente é a função dessa questão do batismo? Só um minutinho. Desculpa, vamos lá. Deixa eu achar aqui a passagem aqui. Então, assim, a função Por que Jesus se batizou, né? Essa parte que eu ia entrar, explicando para vocês por que Jesus ele se batizou se ele não tinha pecado, né? Muitos falam assim, mas era para dar exemplo, e etc. Não faz sentido ele querer dar exemplo de uma coisa que ele não, como eu disse, ele não nasceu com pecado, como eu e você. Então não tinha um porquê ele estar se arrependendo de alguma coisa para iniciar o ministério dele. Existe uma função maior também sobre a questão do batismo nas águas, que é o que eu vou estar explicando aqui, que é um mistério, mas eu pesquisando muito a respeito, né, e juntando muitas passagens das escrituras, eu consegui chegar a uma conclusão, o porquê ele se batizou, deixou que João batizasse ele, né? E aí, Paulo? Agora foi, né? Agora deu? Agora deu. Santo Deus. Glória a Deus. Tô aqui Esse só é na um... comunhão, ouvindo aí. Meu áudio tá bom aí? Tá bom. Tá dando pra ouvir bem. O que você tá entendendo aí, irmão? Fala aí. Glória a Deus. É porque a minha internet tá me oscilando muito aqui hoje. Tô entrando e saindo. Sim. Mas tô conseguindo entender o que o irmão tá querendo trazer para nós nessa noite. Certo. Você chegou, acho que bem na hora que eu vou fazer uma revelação sobre a Aí, ó. questão do Glória a batismo. Deus. Entrei na hora, irmão. Entrei na hora certa. Na hora certa mesmo. Né? Porque muitos, como eu disse, batizam, mas sem às vezes entender a função do batismo, né? Você já sabe qual que é, né? Você pode comentar qual que é a função do batismo nas águas? Ela tira o pecado do ser humano? Ou perdoa o Ela pecado? não tira o pecado do ser humano. O batismo é a confissão de fé, né? Que Exato. você faz. Então é um complemento, né? Sim. Que faz parte da salvação. Mas ela Sim. não em si tira pecado. O que tira pecado é o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Exato. Né? Então tem que ter uma conversão antes, né? Sim. Aquela conversão de dentro para fora, né? É isso. Aquele sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, por ter nos tirado de um mundo, né? Davi falava isso. Tirou-me do mundo, de um largo horrível e me colocou, né? Num caminho santo, né? Então é mais ou menos por aí. Exatamente. É isso mesmo. Então, endireitar as veredas, né? Como o João Batista falava. Era para consertar a pessoa e a pessoa assumir um compromisso com Deus novamente. Ali, acertar. Era Deus chamando o povo para o arrependimento, para voltar ao caminho antigo. E o caminho antigo era servir a Deus, né? Da maneira certa. Porque, como eu estava dizendo um pouco antes de chegar, que no período que João Batista estava pregando, o povo estava bem bagunçado, né? Os judeus estavam tendo muitas vertentes religiosas, muitas fés diferentes, né? Tanto que os judeus chegaram a adorar Baal, né? Chegaram Ashra, acho que Ashra é o nome de uma deusa, né? Que era pagã de outros povos. Então eles misturavam tudo isso com o judaísmo e, entendeu? Com a Torá e criavam uma bagunça. Então eles estavam todos perdidos, né? Porque, assim, teve um bom tempo de silêncio em Israel até a vinda do Messias e a vinda do João Batista, né? Depois que acabou no último profeta, cessou e ficou um bom tempo sem ter nada de profecia. Até que Deus vem e levanta o João Batista, e aí já é o período que Jesus vem à Terra, e aí começa, né,
Então, primeiro vamos lá. Antes de eu chegar na parte do para que é o batismo, eu vou comentar um seguinte, né? Primeiro, vamos entender quem é Cristo. Primeiro, Cristo é Deus, né? 100% encarnado como homem, então ele era 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus nasceu, ele teve a visita de 3 mensageiros, né? Que foram os 3 magos, ou os 3 reis, né? O pessoal chama de 3 reis, né? Porque eles tinham condições, mas eram os 3 magos. Esses magos do Oriente, que tiveram ali um encontro com o Messias quando criança, que até muitos acreditam, eu já vou corrigindo algumas coisas, tá, do que eu sei. Muita gente acredita que os magos apareceram na manjedoura, assim que Jesus nasceu. É errado. Não tem isso na Bíblia. O que está na Bíblia está escrito que eles indo até Herodes, né? E Herodes, já sabendo que tinha nascido o rei dos judeus naquele período, mandou matar todas as crianças abaixo de 1 ano. Então, o período que esses magos chegaram em Jerusalém e procuraram esse Messias e encontraram ele, segundo as escrituras que está no livro de Mateus, encontraram ele em casa no colo de Maria. Ele não estava na manjedoura. Né? Isso foi um costume católico que os católicos inventaram, colocaram isso em muitos filmes. Então todo mundo imagina que quando Jesus nasceu apareceram os magos ali. Não. Eles foram guiados pela estrela. Nós não sabemos quantos dias ou meses levaram até encontrar aonde o Messias morava. Mas quando eles encontraram né, a estrela, né, a estrela de Davi parou bem em cima da casa dele, aí eles puderam avistar Jesus no colo de Maria. Então essa que é a história verdadeira que está na Bíblia. Tá? Então ele recebeu 3 presentes. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Ouro representa a realeza, porque Jesus seria um rei. A mirra é porque ele seria um profeta. E o incenso é porque ele seria um sacerdote. Então ele tinha 3 funções nele. Ele carregava 3 funções que eram importantíssimas na época de Israel. Ele era rei, profeta e sacerdote. Então, chegando nesse período da questão que João Batista teve essa inspiração divina do Espírito Santo para criar o batismo nas águas, foi com um único propósito. Melhor eu ler primeiro, eu vou dar uma lida aqui rapidamente, Carta aos Hebreus. Você está com sua Bíblia aí, ô Paulo? Sim, estou aqui. Dá para fazer sentido aqui. Você consegue abrir aí, Hebreus capítulo 5 e ler do 1 ao 7. Hebreus 5. Isso. Vai ver que interessante, eu vou revelar aí algumas coisas. Hebreus 5, 1 ao 7. Isso. Hebreus capítulo 5, do 1 até o 7. Eu li do 1 até o 7. Ok. 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. Lê um pouquinho mais. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da tua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia. Ainda que era... Até aí? Isso, tem aí. Ok. Você pegou essa no ar ou tem que explicar? Não, explica aí pra turma, né? Então, quer ler o 6 de novo aí, por favor. Lê o versículo 6. O 6. Como também diz outro lugar: Tu és sacerdote eternamente. Eternamente.
ok. Segundo a ordem de Melquisedeque. Beleza. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na parte do Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele homem, né, misterioso que apareceu para Abraão, né, o qual ele se apresentou ali como rei de Salém. Né? E a palavra Melquisedeque significa rei da justiça. E aqui aos Hebreus, né, está sendo dito que Jesus ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Agora vamos voltar para João. Por que João teve a ideia de batizar com as águas? Né? Qual é a função do batismo nas águas? Purificação. Nós vamos voltar agora ao exemplo do tabernáculo dos levitas. E aí vai vendo. Um sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele entrar no Santo dos Santos, ele era purificado. Os sacerdotes lavavam ele e preparavam roupas finas, a roupa, né, linho branco, né, colocavam nele um peitoral, né, com as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, e ele se preparava em oração para entrar no Santo dos Santos, para interceder por toda a comunidade de Israel. Então, ele era, os sacerdotes do passado, da época de Moisés, né, até o período de Salomão, até o tempo que ainda existiu o templo, todos eles, o sumo sacerdote, eles eram da ordem levítica. E essa ordem não era eterna, mas era uma representação de Cristo na terra. Então, o batismo que João Batista colocou não era segundo a ordem levítica, a ordem de purificação, era segundo a ordem de Melquisedeque, que essa é eterna, perpétua. Então, o Batista estava fazendo com Jesus era preparando o ministério ali, sumo sacerdote, né, o qual quando ele morresse, ressuscitasse e subisse ao céu, ele seria nosso intercessor aqui na terra. Sendo ele, Jesus, sumo sacerdote, nos fez também herdeiros como reis e sacerdotes, como também está escrito nas Escrituras. Então, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos sacerdotes também. Peraí, explica melhor essa parte aí. Por que a gente é chamado de reis e sacerdotes? Pela herança? Pela herança. Nós nos batizamos. Jesus não falou assim, né, que pregar o evangelho, né, e batizar, né, batizar todos. Tipo assim, vamos lá. Vamos por etapa. Você falou em sacerdote. Sacerdote é o responsável. E celestial. Sacerdote é responsável por quê? Vamos lá. De preparar todas as questões do tabernáculo, né? Acender, sempre manter as chamas dos castiçais aceso, preparar os pães da preposição, né? E deixar tudo pronto. E sacrificação dos animais também, né? Dos cordeiros também, referente aos pecados do povo de Israel. Sim. Então eles cuidavam das coisas. Então era um lugar santo, certo? Isso. Era um templo onde só os sacerdotes poderiam ir só eles podiam entrar. Fazer o sacrifício ali, levar ali aquela oração, aquele sacrifício a Deus. Exatamente. Certo? Porque ali eles eram considerados pessoas puras. Exato. Escolhidos por Deus, povo separado. Isso, exatamente. Mas agora tudo mudou. Porque hoje nós somos sacerdotes, nós temos um livre acesso ao céu. Isso, mas não no tabernáculo mais terrestre, mais celestial. Exatamente. Aí que tá. Celestial. E Jesus Cristo é o intercedor que intercede por nós, a nossa oração chegada até Deus. Então, exatamente. Essa parte do sacerdote eu entendi. Essa parte do rei que me tô pensando aqui. Se alguém quiser comentar, colocar nos comentários aí, gente. Vai fazer pergunta para nós aí. A pessoa pode participar também, né? Sim. Amém, irmã Paula Andrade. Irmã Paula, amém a todas as saudações aí, né? Pessoal que está entrando, está saudando.
Sejam O todos Jardel, bem-vindos aí. a irmã Oi? Paula é missionária. Entende, É mesmo? Legal. entende mais da palavra. Se quiser Uhum. subir, avisa o Jardel aí. É isso. Então, assim, retomando aqui a questão dessa questão do sacerdócio, né? Focando mais nessa parte. Então, assim, o batismo ao qual João Batista estava preparando, né, de Jesus, o qual Jesus falou, faça para que se cumpra a justiça. Qual justiça? Da justiça é essa, segundo a ordem Melquisedeque. Sim. Melquisedeque, para quem não sabe, muitos dizem que ele não tem linhagem familiar, não se sabe quem ele é. Alguns dizem que ele era Sem, já velho, né, filho de Noé, que sobreviveu, né, ao dilúvio, e ele estava bem velho, ele teve uma cidade em Salém, mas não há prova sobre isso, porque a Bíblia fala que ele não tem genealogia. Nós não sabemos quem é ele, né, mas ele é um personagem muito importante, é um personagem misterioso e muito importante dentro das Escrituras. Então, quando João Batista batiza Jesus, ele está ali preparando ele como sumo sacerdote, o qual ele ia estar ali assumindo o ministério dele de pregar, profetizar, né? Se tornar rei de Israel, porque ele subiu numa jumentinha e entrou pela porta do Oriente, né? A porta dourada, né? O qual cumpriu-se todas as profecias nele, né? Sendo ele o rei, como disse, profeta e sacerdote. Então toda a escritura se cumpriu nele. Graças a Deus, né? Deus enviou ele para cumprir todas essas três funções, que eram de pessoas diferentes, né? Mas ele cumpriu tudo nele mesmo. E ainda por tudo ele foi se tornar o nosso Salvador, né? Então, por que eu falo que o batismo não salva ninguém? Porque o ladrão da cruz, que esteve preso, ele reconheceu, porque o Espírito Santo convenceu ele de que o Cristo que estava do lado dele é o que podia salvar ele da morte eterna. E ele ali foi salvo. Muitos falam assim, mas ele não batizou porque não tinha tempo, né? Não teve tempo. Mas aí eu venho uma pergunta para você, Paulo, uma pergunta curiosa. A Bíblia não menciona quem batizou João Batista. Você sabe quem batizou João Batista? Quem batizou João Batista? Teve alguém? Não, que eu saiba não. Então, é um mistério, né? É um Será que mistério. João Batista se batizou? É uma boa pergunta. Né? É um mistério. Né? E por que eu falo isso assim? Porque, quer ver, nós já fomos em Hebreus, né? Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, por favor. Nós vamos agora falar sobre a questão do Espírito Santo. Se puder achar, Paulo. 1 Coríntios 12? Isso, ao 13. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Capítulo 12, versículo 13. Uhum. Calma aí que eu vou achar aqui também, rapidinho. Uhum. Deixa eu ver se é esse aqui. 1 Coríntios, capítulo 12. Acho que é isso aqui, tá? Versículo 12. Capítulo 12, versículo 13. Sim, achei. Isso, achou aí? Capítulo 12, versículo 13, Okay. por favor. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando o corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Pode continuar. Uhum. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé dizer, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha dizer, por que não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti.
nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros dos corpos que parecem ser os mais fracos são os necessários. Quer que continue? Não, até aí, é só para ter uma visão aí, de que através do começo aqui, né, ó, do 13, né, porque todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo. Sim. Porque que Deus uniu todo aquele que estava separado, os gentios e os judeus, né, o povo de Israel. Então nós fomos enxertados na herança, que pertencia antigamente só aos judeus. Mas através de Cristo, do sangue dele, ele nos uniu. Nós somos correto? Co-herdeiros, né? Co-herdeiros. Não é isso? Co-herdeiros. Co-herdeiros. E fomos batizados em um espírito. Sim. Agora vamos lá, tem mais aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1. Isso. 28. 22. 22? Isso. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vós poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estás em pé. Certo. Mas só esse versículo aqui, né? Você leu aí primeiro. O qual também nos selou. O qual também nos selou. Então, o Espírito, nós somos batizados ou selados pelo Espírito Santo. É nesse momento que nós temos o quê? O entendimento sobre o Evangelho claro. Então, isso é o batismo do Espírito Santo. Porque as pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas, em falar em línguas. Mas falar em línguas é manifestação, né, de dom. Então, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta aqui. Sim. Aliás, a Isabela entrou e é igual de polêmica, né? Mas é que a gente tá andando bem na live. Por exemplo, fazer uma pergunta aqui. Sim. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu suficiente salvador da sua vida, que é ali que faz aquele concerto genuíno, de dentro para fora. Ali ele já tem o Espírito Santo dentro dele. Sim. Então, uma pessoa que não crê, ele não tem o Espírito Santo. Exato. Não é isso? Só para deixar bem claro, né? Exato. Entendi. E o Espírito te convence do pecado e das heresias. Ele te convence que você está fazendo uma coisa errada. Para você voltar para o caminho certo. Foi o mesmo Espírito Santo que convenceu o filho pródigo a voltar para a casa do pai. Exatamente. Daí é uma boa comparação. Exato. Comparação. Isso. Pense comigo assim, né? Quando Davi ele foi ungido, a cabeça dele foi ungida, veio sobre ele, né? O azeite foi derramado na cabeça dele para ungir ele como rei, e veio sobre ele o quê? O Espírito Santo sobre ele, para o quê? Ensinar ele a governar o Israel, né? Então ele era guiado pelo Espírito Santo. Tanto que quando ele pecou, ele falou o seguinte: veja a importância do Espírito Santo através de Davi. O que Davi falou? Tire tudo de mim, mas não me retire o seu Espírito. Salmo 51. Exato. Me tire o reino, me tire das mulheres, me tire todo o poder, todo o dinheiro, tudo que eu tenho. Mas, por favor, não me retire o Espírito Santo. Não tire de mim o Espírito. Porque ele sabia que sem o Espírito Santo, ele ia se perder no mundo, ele não ia, sabe, ele ia estar perdido. Como aconteceu com Saul, né? Saul, quando o Espírito Santo se afastou dele, ele pirou, né? Começou a fazer coisa errada, né? Foi consultar uma bruxa, começou a fazer coisas erradas, e isso levou à condenação dele. Então a pessoa sem o Espírito Santo fica desorientada. Sim. Então, não podemos confundir o selo da promessa do Espírito Santo com o dom de novas línguas. Exato. Não tem uma coisa a ver com a outra. Exato. Selo da promessa é diferente de dom. É diferente de dom. Ok. É só para deixar bem claro, que muita gente confunde isso, né, Jardão? Exato. Porque as pessoas começam a falar línguas na igreja, a pessoa fala, aquela pessoa foi selada com o Espírito Santo. Não. A pessoa selada, ela tem conhecimento sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Ela começa a ler e as coisas saem claramente, entendeu? O entendimento dele é claro. Então, esse é o batismo do Espírito Santo. O selo é que você foi comprado e pertence a Deus agora. E a gente é selado a partir do momento que nós reconhecemos que Cristo morreu por nós
pelos nossos pecados, né? Ele derramou seu sangue precioso na cruz. Quando nós temos esse reconhecimento, esse convencimento de que eu sou um pecador e careço de Cristo para me ser salvo, aí esse é o batismo com o Espírito Santo. E depois vem o batismo nas águas, que é a declaração pública de fé que você crê verdadeiramente em Jesus e vai seguir o Evangelho, ou seja, vai seguir as palavras de Cristo. E aí nós automaticamente nos tornamos sacerdotes. Glória a Deus. Bem-vindos aos... Tá chegando aí, boa noite. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz do Senhor, a paz de Deus. E alguém que enviou a solicitação. Thalita. Você conhece Thalita? Thalita? Vou deixar entrar só para ver. Vou falar alguma coisa. Vamos lá. Tá bom. Vou deixar lá. A irmã Depois Isabel, se quiser fazer uma pergunta, a irmã Isabel. Ó, só tem Isabela e Isabel aqui hoje, ô Jardel. Isabela e Isabel. Tem duas. Dupla. Ela recusou entrar. Rapaz, que ela mandou errado. Mandou errado. Vamos ler Efésios, irmão. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios. Efésios o quê? 1? Isso. Capítulo 1, 13? versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Ok, achei aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É isso que já matou tudo, né? E aí? Ficou dúvida? Aí, gente, quem tem dificuldade aí agora sobre essa questão do selo da promessa, Efésios 1, versículo 13. Responde qualquer dúvida nossa aí. Quer ler de novo, por favor? Lê, já não, eu vou ler de novo com mais lento ainda, Jardão, para o povo para não entender. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Exatamente. Então, se você creu, você foi selado. Você foi selado. Tchau, tipo Paula. Assim, a Paula tá dando tchau aí. Amém, irmã. Amém. Volte mais vezes. Mais vezes aí nas lives. Glória a Deus. Amém, Queco. Se quiser fazer umas perguntas aí, Queco, manda aí na rolagem. Se quiser entrar aí ao vivo aí, fale para nós aí. Glória a Deus. Então, assim, ouviu a palavra do Evangelho, né? O Evangelho da salvação, né? E tendo nele também crido ou acreditado, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então não tem assim, sabe, gente, não tem dúvida do que é o batismo, o selo da promessa, né? O que são essas coisas que acontecem. E é bom porque a gente vai amadurecendo espiritualmente também e vai perdendo um pouco desses jargões, né? De falar algumas coisas que nós não entendemos. Mas está tudo na Bíblia, sendo explicado o que é cada função. São ordenâncias, principalmente, que nós fazemos, né? Recomendadas por Cristo, né? O batismo, recomendação, ordenança de Cristo. Santa Ceia, ordenança, né? Também por Cristo também, ele ordenou fazer isso. E ele também ordenou também a gente pregar o Evangelho. Não é para a gente estar para a igreja, ficar ouvindo bênção, ficar, né, buscando coisas da nossa vida. Nós temos que divulgar a palavra de Deus para que mais almas alcancem salvação. Porque uma coisa que um escritor cristão escreveu uma vez é o seguinte, né? Ele disse uma coisa muito interessante. Eu vou pegar aqui que é mais fácil para ler. Deixa eu achar aqui o que ele disse. É bem interessante. Aqui, ó, ele falou o seguinte, ó. O primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter
outros. Se você não tem esse desejo de levar outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Foi Spurgeon que falou isso. Charles Spurgeon. Então, você vê que ele está falando aqui, se você é uma pessoa salva, você quer que outras pessoas também sejam salvas. Então, você quer levar o evangelho a outras pessoas. Mas quando você não está salvo, assim, você não está indo para o céu, você não quer saber de levar ninguém, porque você também não está salvo. Mas vamos lá. Aí Sim. a gente está falando sobre evangelização. Uhum. Levar a palavra, levar o evangelho para outras pessoas que ainda não creram, né? Sim. Mas e as pessoas que não têm essa facilidade, que têm alguma dificuldade sobre a palavra, de chegar para por exemplo, para um testemunhado, para um vizinho e falar assim do verdadeiro evangelho? Na sua opinião, qual seria a melhor saída? Continuar lendo mais, continuar entendendo mais a palavra? Qual seria a Primeiro a sua pessoa primeiro tem resposta? que se preparar, né? Ela primeiro tem que ler a escritura, mas ela não precisa ser um doutor. Ela não precisa ter uma faculdade de teologia para ela poder sair pregando, não. Ela tendo um conhecimento de que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, né? E se nós cremos nele, nós também seremos ressuscitados naquele grande dia, caso a pessoa, né, venha a falecer e não seja levado no sofrimento. Sabendo explicar essas pequenas coisas, né, e as ordenanças que Cristo falou. Ah, você creu no Evangelho? Você acredita? Você quer seguir a Jesus? Quero. Então você declara publicamente que você crê que Jesus Cristo morreu por você, pelos seus pecados, e que ele é capaz de te salvar? Sim. Então, agora o próximo passo é o batismo. É isso que eu acho que falta, né, na igreja, esses ensinamentos sobre isso, né? Por que você está batizando? Para as pessoas não estarem batizando por emoção, mas sim com entendimento o porquê que ele está batizando. Uma confissão de fé. Ele está ali batizando, crendo, né, numa ordenança o qual foi deixado pelo Messias para nós. Mas existem dois batismos. Existe o batismo de João Batista, que é nas águas, que por isso que ele é conhecido como João Batista o Emersor, porque ele emergia as pessoas batizando, o batismo do arrependimento, mas ele mesmo falou que haveria um que ia vir até ele, e esse batizaria vocês com Espírito, né? Então, existem dois batismos para a gente, né, ter, né? É o batismo de Cristo e o batismo de João Batista. São os dois batismos. O batismo do Espírito é quando Jesus ele ascende ao céu e ele envia o Espírito Santo sobre a terra, o qual foi profetizado no livro de Joel, se não me engano, não estiver errando aqui no livro de Joel. O qual ele falou que seria derramado do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra. Né? Isso, essa promessa que se cumpriu em Atos 2, né? Exatamente, na descida do Espírito Santo. E todos começaram a falar uma nova língua, ou seja, a língua que eles não conheciam, era uma língua terrena, eles começaram a falar das coisas de Deus, cada um num idioma diferente, egípcio, gregos, né, árabes, e aí as pessoas que estavam próximas, que eram pessoas desses locais, dessas regiões, desses países, começaram a ouvir as grandezas de Deus no seu idioma, e falou, não são esses homens todos galileus? Como ouço eles dizerem no nosso idioma sobre as grandezas de Deus, sobre as coisas de Deus? Por quê? Porque o dom do Espírito Santo, principal, é aquele que Deus dá para a pessoa pregar o evangelho a estrangeiros. Porque os galileus, né, ou seja, os apóstolos, a maioria deles não tinham conhecimento de outras línguas. Né? Eram pessoas um pouco mais simples, mas não eram burras. Eles conheciam as escrituras, tá, gente? O costume dos judeus, no passado, era decorar a Torá até os 12 anos. Com 12 anos de idade, crianças, que já eram consideradas naquela época adultas, né, a partir dos 12 anos, eles já dominavam a Torá, ou seja, o Velho Testamento, eles já sabiam tudo. Eles respondiam isso na sinagoga, nas escolas. Então tem gente que fala assim, mas Pedro era burro, ignorante, João, a gente não sabe se estudava, né? Então o pessoal confunde muito isso, achando que eles não tinham conhecimento da Escritura e que tudo era revelado na hora. Não, eles tinham conhecimento das Escrituras. Né? Por isso que até mesmo eles falam. Alguns dizem, Senhor, que tu vieste no espírito de Elias, né? Ou no espírito de Jeremias. Por quê? Porque eles sabiam a história de Jeremias, sabiam a história de Isaías, né? Então eles não eram ignorantes, eles eram pessoas sábias. Tanto que eles debatiam, né, com os fariseus ali, tete a tete, né? Os fariseus questionavam ele e respondiam com a palavra.
O mais sábio de todos foi Paulo, né? Assim, mais instruído para os gentios, né? Vamos dizer assim. Porque os apóstolos, a maioria, pregavam para os judeus. Mas o apóstolo Paulo, ele foi escolhido para ser o pregador dos gentios, que no caso somos nós, né? Exatamente. Bom, Paulo, eu estava explicando, antes de você chegar, não sei se você chegou a pegar essa parte, que eu estava dizendo sobre a questão do batismo nas águas, né? Por que que o João foi inspirado pelo Espírito Santo para batizar nas águas? O que que representa as águas, né? Um novo nascimento. Por quê? Porque nós nascemos também das águas. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, a nossa mãe tem uma bolsa de água dentro dela, né? E a placenta, né? E quando a gente está perto de nascer para esse mundo, se rompe, né? E aí aquela água sai. E nós nascemos, né? E só que quando nós nascemos para este mundo. Mas quando nós batizamos e sepultamos o velho homem, nasce um novo homem, né? Nós nascemos para quem? Para Deus. Entendeu? Glória a A gente sai Deus. da parte física e nasce espiritualmente. Entendeu? Porque tudo é espiritual, né? Sim, sim. Bom, eu creio que eu usei tudo, a maioria das coisas que eu sabia, né? Em relação às pesquisas que eu fiz, em relação ao batismo, né? Espero ter ficado claro para os irmãos, né, para as irmãs, não ter ficado nenhuma dúvida, né? Então, quando nós estamos nos batizando, é o batismo do arrependimento, mas é uma confissão de fé, né, acreditando em Jesus Cristo, né? E depois, logicamente, a pessoa passa a ter uma vida mais correta, né? Procurando não errar, procurando não pecar, em outras palavras. Porque, assim, nós somos purificados quando nós cremos que o Cristo morreu por nós na cruz. Então, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Só o sangue dele pode nos limpar do nosso pecado. As águas não limpam, mas o sangue dele nos limpa. Entendeu? E o ser humano sempre vai pecar, porque é normal ter os nossos pecados comuns, né? E a gente ter que se arrepender, orar a Deus e confessar nossos pecados em oração. Mas aquele pecado original ao qual nós estávamos condenados à morte eterna por causa do pecado de Adão e Eva, que esse é o pecado maior, esse foi abolido. Porque Cristo, né, ele nos resgatou da lei da morte eterna. Então, nós, a partir desse momento que nós estamos crendo em Jesus e estamos, o quê? Salvos. Então, se a pessoa morrer amanhã, né, ela está salva, crendo em Jesus Cristo. Ela será ressuscitada naquele grande dia. Entendeu? Então, esse pecado nós não carregamos mais dentro de nós. Nós temos, como eu disse, os pecados diários, né, de todos os dias. Mas Jesus está como sumo sacerdote no reino do céu, intercedendo por nós. Eu acho que é isso. Glória a Deus. Eu sempre gosto de frisar isso, que todos nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, Exato. né? Mas por um homem, por Jesus Cristo, pelo único caminho, pela única verdade e pela vida dele, nós temos o direito agora, né? Nos deu o direito da vida eterna, né? Então isso Exato. não tem preço que pague, né? Não tem Não preço que tem pague. obra que pague. Tudo foi feito, bem feito, e tudo foi consumado lá na cruz do Calvário. Então, o que resta para nós aqui, é o sentimento de gratidão, né? Sim. Granjear o nome dele, falar para ele, levar o evangelho para toda criatura, porque isso é um dos sinais, né? Sim. Da volta de Cristo, que todo evangelho seja pregoado em toda nação, em toda tribo. E é isso aí, Jardel. Show de bola. Glória a Deus. É isso aí. Então, assim, foi bom, né? Consegui trazer bastante coisa de vários versículos, assim, explicando sobre a questão do batismo, né? Que tem. Então, praticamente, recebemos 3 tipos de batismo, né? O batismo para esse mundo, o batismo nas águas, né? Nascendo de novo, e o batismo do Espírito, que é o que dá um entendimento para nós compreendermos a palavra de Deus, né? Jesus também diz também assim, né? Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Ele quer compartilhar todo o conhecimento dele conosco. Ele quer ter uma intimidade conosco, né? Então, veja só que interessante, outra coisa que o pessoal às vezes fala, né? Só para a gente daqui a pouco finalizar. Muitos falam assim, vamos à casa de Deus, né? Eu estou feliz porque estou na casa de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos fez casa e morada do Espírito Santo. Então, a casa de Deus somos nós hoje.
A instituição, né, a igreja, ela é apenas um local de encontro, de reunião, né, para todos em comunhão ali adorar a Deus. Mas a casa de Deus somos nós. Porque naquele grande dia do arrebatamento, ele não vai levar as denominações, ele vai levar o povo da denominação. O povo arrependido, o povo convertido e lavado no sangue de Jesus. É esse que vai subir para o céu, né? Então, a gente chamar o local de casa de Deus é um pouco errado, porque é costume, jargão, entendeu? As pessoas ainda não entenderam ainda aquela ação, que ela mesma ela é a igreja, né? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Né? E ele fala que ele está batendo na porta do coração. Se você abrir, ele vai entrar e cear com você. E é isso, Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Conseguimos entender bastante coisa aí hoje. Glória a Deus. Foi muito esclarecedor para todos que entraram aqui. Sim. É isso? Que venha mais próximos aí. Sim, com certeza. A gente pode entrar agora naquele assunto que você gostaria de estar entrando, naquele tema do Apocalipse, né? Ou do livro de Daniel, ou né, da estátua a estátua de Nabucodonosor, né? Ou a gente pode entrar direto na parte do Apocalipse, da grande prostituta, né? Da besta. Essas passagens Sim. Também, antropológica, eu estudei bastante também. Os irmãos que trazer também. Os irmãos que tá na rolagem aqui, ó, segue o perfil aí do irmão Jardel, Vídeos Cristão, porque ele sempre tá postando live, conteúdo, algumas enquetes aí que são bem bacanas, né, para o nosso crescimento espiritual. E eu digo mesmo para si, também o Paulo também que tem um conhecimento muito bom também, né, sobre a escritura, tá afiado. A gente vai indo, né, Jardel? É isso aí. A gente vai aprendendo. A gente também vai aprendendo e vai compartilhando nosso conhecimento, né? É isso aí. Glória a Deus. Eu sempre digo que depois do problema que nós tivemos em 2020, né? O problema de saúde que nós tivemos, que estava tudo fechado, houve ali um avivamento, né? Das pessoas quando as coisas voltaram, né? O povo sofreu um avivamento ali, muita gente começou a ler a Bíblia, começou a orar, né? E muita gente começou a entender, compartilhando as escrituras com outras pessoas. Né? Eu despertei em 2009, né? Há muito tempo atrás. Existiu vários períodos de avivamento, né? Sempre está tendo, né? Até o momento daquele grande dia que vai vir um arrebatamento. Então, sempre Deus vai estar derramando ali, né, do seu poder sobre as pessoas, e as pessoas vão estar ali recebendo o conhecimento vindo de Deus. Basta buscar, né? Se a pessoa, lógico, quiser fazer um curso de teologia para se especializar mais, é bom a pessoa fazer, né? Mas ler as escrituras é importante. Ah, mas eu não consigo ler sozinho. Então, junta com algum amigo, né, a esposa, os filhos, alguém, senta na mesa e começa a ler. Né? Eu sempre recomendo começar a ler o Novo Testamento e depois começar o Velho, para poder ter uma compreensão melhor, né, das profecias, né, do Evangelho, né, porque o Velho Testamento é um pouco mais difícil de compreender e não misturar, logicamente, o Velho Testamento com o Novo Testamento. O Velho Testamento era para o povo da época de Moisés, até o período que Jesus, né, andou sobre a terra. Quando Jesus ele morre, ressuscita e vai para o céu, ali já começa a nova aliança, um novo pacto. Então nós vivemos a nova aliança, Novo Testamento. Né? Então nós não podemos fazer nada do Velho Testamento, porque se a gente faz qualquer coisa do Velho Testamento, a gente cai da graça. E não é cair da igreja, tá? O pessoal às vezes fala, né? Chama a congregação de graça, mas não é o correto, né? Graça é Jesus Cristo, né? Que morreu na cruz por nós. Né? Efésios 2:8. Né? Quem puder depois leia Efésios 2:8. Que fala da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Então, se a gente faz qualquer elemento da lei, a gente está rejeitando o que Jesus fez no madeiro da cruz. Tá certo? E é isso, irmãos. Louvado seja Deus por mais essa noite, né? De conhecimento, podendo ali trocar experiência com você, Paulo. Também te agradeço por estar aqui participando também, tirando seu tempo, né, para poder participar comigo aqui. E aí a gente veio falar do Apocalipse, se você quiser, a gente pode estar falando no final dos tempos, né? Que é uma parte que eu gosto também. Isso, a gente vai conversando durante, não sei qual vai ser o próximo dia, né? Mas você já vai estar postando, né? Posta as enquetes, vê se o povo vai interagir. Segue mais uma vez o irmão Jardel, que esse canal é tudo para a honra e glória de Deus. Exatamente. Então é aí isso, vou falar Jardel. também
de pré-existência. Em breve vou estar fazendo vídeos aí sobre pré-existência. Sobre a Lilith, né, a história da falsa, né, dizendo que Adão teve duas esposas e não só Eva, né? Isso é uma invenção, uma crendice que se espalhou na internet, muita gente está acreditando nessa história. Aí eu venho com argumentos das escrituras para quebrar isso, né, quebrar essas ideias, e a pré-existência, que é aquela questão dizendo que as pessoas já viviam no céu, depois veio para a terra. Eu também consigo mostrar na Bíblia também que isso é tudo farsa e mentira. Né? Isso é heresia, em outras palavras, né? Estão trazendo heresia por meio do povo de Deus, e o povo de Deus, alguns deles estão aceitando isso. Mas aí isso vai ficar para uma próxima live. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz de Deus. Durmam bem. Tenham um bom final de semana, né? Que hoje é sexta-feira. E Paulo, muito obrigado. Deus te abençoe por tudo aí, por estar com a gente. Amém, Jardel. A honra, prazer é todo meu. Deus abençoe a Amém. todos que entraram. Glória a Deus. Até Glória a a Deus. próxima. Fiquem Até mais. com Deus. Até mais, viu? Tchau, tchau. Tchau.